Olá, turma! Estamos dando início aqui mais uma aula, nessa continuação por esse tempo aí de coronavírus, né? Vou voltar aqui um pouquinho nessa tela inicial, só para a gente dizer que nós começamos o nosso curso nessa fase aqui, falando sobre sociedades. Foi essa situação em que eu coloquei aqui os slides para nós já falamos sobre sociedade e vamos agora dar continuidade sobre as pessoas jurídicas, porque nós queremos chegar ali no empresário e trabalhar então a partir daí com toda essa questão do empresário, que é o conceito de empresário que você já viu lá no Código Civil, mas a gente vai repetir aqui hoje só para deixar bem delineada essa questão, tá certo? Muito bem, nós falamos sobre associações, fundações e sociedades, que é o que vai nos interessar nesse estudo de hoje aqui. A sociedade, melhor dizendo, as pessoas jurídicas são classificadas aí, como nós vimos, em três tipos básicos que nós estamos estudando: as associações, as fundações e as sociedades. Aqui está a questão do regime jurídico. Só recapitulando, você já viu isso. Não se preocupe, não vamos exigir nenhum esforço adicional, apenas para dizer: regime jurídico trata-se de estatuto ou contrato social ou lei, não é? Então, nós vamos ver aqui, só que alguns tipos, por exemplo, a associação exige a formação ou a constituição através do estatuto social. As fundações, pela escritura pública. Então, regime jurídico da formação, da constituição da pessoa jurídica. No caso da fundação, é feita por escritura pública, lá no cartório, né, que é o serviço notarial. Então, o fundador da fundação vai lá e transfere seus bens através de uma escritura pública. Depois nós temos aqui as sociedades. E aí, ao chegar nas sociedades, nós vamos para a figura do empresário, que é o que nós vamos ver hoje. E aí você tem na página 26 da sua apostila, do empresário. É o que nós vamos ver hoje. Nós estamos aqui com a nossa apostila, só para a gente ter uma ideia, está aqui, ó, do empresário, item 7 da sua apostila, é o que nós vamos estudar hoje, e eu espero que você esteja aí atento a isso, tá certo? Muito bem, o conceito de empresário, só voltando um pouquinho aqui, a gente já viu em sala, né? Nós vamos aqui só para delinear, em sala nós vimos aqui, ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de serviços. Isso tudo nós já vimos, inclusive porque vimos também que tem uma exceção no artigo 966, que é o parágrafo único do Código Civil. O Código Civil que eu tenho aqui, ó, para a gente delinear, estamos estudando com base nesse código aqui, tá certo? Que você já viu em sala de aula também. Muito bem, o parágrafo único diz lá: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária e artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Aqui, nesse caso, nós conversamos em sala e deixamos bem claro uma coisa: isso trata-se da exceção da exceção. Toda regra tem exceção, ok, tudo bem. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma exceção da exceção. Isto por quê? Porque o código diz que não se considera empresário. Depois diz, salvo se, quer dizer, mais uma exceção, dentro da própria exceção. Então, quem constituir atividade intelectual, ou melhor, por exercício da profissão, seja intelectual, de natureza científica, literária e artística, está aí agora o coronavírus, né, exigindo o trabalho científico. Esse pessoal poderia não ser considerado empresário. Porém, quando se fala de elemento de empresa nessa atividade, aí nós estaríamos falando, portanto, de um empresário. E é nesse sentido que eu quero que você volte. A gente já passou por esse slide também em sala de aula, mas agora nós vamos falar sobre os empresários propriamente dito. Então, eu vou deixar bem claro aqui, ó, que nós já passamos por sociedades não personificadas, que é a sociedade em comum e sociedade contra participação, e aí hoje nós entramos nessa aula de hoje, ou na de amanhã, na seguinte, né, nesses outros tipos de sociedade. Então eu vou deixar essa tela aqui para a gente voltar nela oportunamente, quando isso couber, tá certo? Vamos então direto para o conceito de empresário e suas consequências. Muito bem,
Lá no conceito de empresário, aqui está, ó, empresário, né? Empresário é... Quem é empresário? Lá no Código Civil nós temos isso, ó. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Está aqui no artigo 966 do Código Civil, que depois tem o parágrafo único que a gente já viu, que trata-se de uma exceção, em cuja exceção há também a chamada exceção da exceção, que é quando o cara que não é empresário se transforma em empresário. Muito bem, o que a gente tem que considerar aqui? Você vai ter aí na sua apostila para fazer sua atividade depois. Primeiro, vamos lá, olha aqui, ó. O que se sabe, não é? Ó, a simples leitura do código, né, desse dispositivo traz essa situação aí. Considera-se empresário. Mas isso basta? Será que basta? É suficiente? Não é? É suficiente você ter essa leitura do código para entender o que é a figura do empresário? Pois bem, vamos ver aqui algumas considerações. Ó, é preciso considerar que alguns elementos caracterizam o empresário. Elementos que caracterizam o empresário. Vamos então verificar quais são esses elementos. Primeiro, ó, a atividade regular. Lógico, se você você tem seu carro aí, certo? Você tem seu carro e você precisa de dinheiro para fazer uma reforma na sua casa, ou enfim, qualquer coisa, fazer uma viagem. Você resolve vender esse seu carro. E aí você tem um vizinho lá que de vez em quando fica elogiando seu veículo. Oh, carro bonito, vizinho, e tal. Você vai lá e fala, vizinho, você quer comprar esse carro? Estou precisando vender. Qual o preço? X. Ele topa, fala, tá bom esse preço. Tá em bom estado? Vamos fazer um teste. Dá uma volta no quarteirão e resolve comprar seu carro. Foi uma venda. Isto significa que você virou empresário? Obviamente que não. Qualquer criança sabe disso. É apenas um exemplo para deixarmos claro aqui a situação. O que aconteceu aí? Você está fazendo apenas uma venda esporádica, acidental. Não se trata, pois, de uma atividade regular. Regular seria, então, toda semana você vendeu um carro, você compra, vai no leilão, arremata, põe na porta, na calçada da sua casa e depois você vende. Então, ó, será considerado empresário quem exerce regularmente a profissão, ou seja, com a habitualidade necessária para caracterizá-lo como tal. Como tal o quê? Como empresário. Então, a atividade não pode ser esporádica, como foi o exemplo que eu dei agora dessa questão do carro que você vendeu para o seu vizinho. Aí, nesse caso, não se trata de empresário, mas sim uma venda que não é regular, tá certo? A profissão tem que ser atividade regular. Muito bem, outro detalhe. Quem exerce atividade econômica organizada. Aqui, a gente já viu alguns aspectos dessa organização. Por exemplo, a atividade empresarial ou de prestação de serviço em que se esteja presente a existência do estabelecimento, lucro e risco. Esses três elementos são básicos, mas a gente já sabe que tem outros, como por exemplo os insumos de produção, a tecnologia, não é? E a organização. Essa organização que a gente tem tanto falado. A gente vai olhar para o regime jurídico, que é o primeiro ponto da organização. Quando se pensa em constituir uma entidade, uma pessoa jurídica, o primeiro ponto que se observa é o chamado regime jurídico. Veja, meu caro aluno, minha cara aluna, você já começa a perceber a coisa a partir daí. Ó. Quando você olha para o regime jurídico, você diz, olha, está sendo criada aqui uma associação. Ou, olha, está sendo criada aqui uma fundação. Ou então, olha, está sendo criada aqui o quê? Uma sociedade. E aí nós vamos verificar se essa sociedade é empresária ou simples. Empresária ou simples. Por que a gente está falando isso? São aquelas sociedades ou aquelas entidades, pessoas jurídicas formadas com aquela natureza que faz parte da exceção. A exceção ao artigo 966 do Código Civil. Nesse caso, serão sociedades simples. A gente vai falar sobre isso aí na sequência. Muito bem. Outra coisa importante a se considerar aqui, ó, estimular a circulação de bens ou de serviços. Então, veja, o conceito jurídico da atividade empresarial
trouxe o princípio do elemento econômico. Eu já disse isso para vocês, que quando a gente fala em econômico, nós estamos falando aqui de questão de lucro ou prejuízo. É geração de riqueza, minha gente. Aquilo que eu sempre falo, né, que no capitalismo não se pode trabalhar senão visando geração de riqueza. É o contrário daquele outro regime que não compensa agora ficar comentando. Mas no capitalismo não existe milagre. Nenhuma empresa se constitui para fazer filantropia. Quem constitui-se para fazer filantropia são as associações sem fins lucrativos. Aí a gente já viu isso. Mesmo no capitalismo é possível existir associações, pessoas que se reúnem para fazer o bem para outras pessoas. Associações e não pessoas jurídicas empresariais. Se nós falarmos em empresariais, estaremos falando em pessoas jurídicas com fins lucrativos. Esse é o aspecto econômico, não é? Muito bem. Isso então visa a circulação de riquezas, tá certo? Mostra aqui, isso, né? Nos mostra que há um interesse muito grande, né? Da pessoa que criou essa entidade de ter lucro. Portanto, nós estamos falando de atividade que estimula a circulação de bens ou serviços. Muito bem, em nome próprio, olha só, outra coisa aqui, cada pessoa que exerça a atividade deve fazê-la em nome próprio, não é? Caso a pessoa não exerça a atividade em nome próprio, não será empresário, certo? Então nós vimos ali, por exemplo, só para retomar um pouquinho, quando a gente falou lá daquela sociedade em conta de participação, pessoal. Naquela sociedade em conta de participação, nós vimos que a pessoa que aparece para os negócios, para a sociedade, para o mercado, é o sócio ostensivo. O outro sócio fica escondido debaixo da mesa, né? Ele é apenas participante. Ele não aparece, portanto, ele não exerce em nome próprio. Por isso que ele não é considerado empresário, tá certo? Já o outro, né, que aparece para o povo, aí poderia ser considerado empresário. Se bem que nesse caso nós teríamos ali uma sociedade não personificada, como nós já vimos, tá certo? Outra característica, a abrangência, vamos ver isso? Note-se que com isso o empresário será considerada a pessoa física ou jurídica que exerça atividade. Um minutinho só. Desculpa, pessoal. Tem que tomar uma água aqui, porque a garganta às vezes, né? Nos deixa aqui falando demais assim. Pois bem, olha aqui, ó. Note-se que com isso o empresário será considerada a pessoa física ou jurídica que exerça a atividade. Então aqui eu queria lembrar daquele exemplo que nós criamos na sala de aula. JPM, João, Pedro e Miguel, que são sócios, criaram uma empresa, né? Essa empresa é a atividade, né? Ela é exercida por uma pessoa. Não é a pessoa do João, não é a pessoa do Miguel e nem é a pessoa do Pedro. Quem que é essa pessoa? É a tal pessoa jurídica JPM. Então aqui veja, ó, a abrangência. Note-se que quem exerce a atividade, né, é a pessoa jurídica ou física, né? Esta pessoa física ou jurídica é que será chamada de empresário. Então vamos lá, pessoa física, pessoa que exerce atividade empresarial individualmente, sem constituir-se na forma societária. É lógico, eu não posso ser sócio de mim mesmo, né? Como é que eu vou ser sócio eu e eu? Não, é uma pessoa só, não existe sociedade, tá certo? Então não está aí a forma societária, mas existe aí o empresário individual, tá certo? Tem algumas complicações? Tem, nós vamos ver isso com particularidade em outra ocasião. E depois temos a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica é essa sim, ó, constituída na forma societária. Sempre que a gente for falar em empresa, nós vamos falar em sociedades. E é por isso que nós vamos citar aqueles 7 tipos de sociedade. Sociedade simples e as outras. A simples será a única que não é enquadrada na natureza de sociedade empresária. Você verá isso já já. Muito bem. Então, uma pessoa jurídica é aquela que é constituída na forma societária
que exerça atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços. Tudo isso está no código, a gente já viu muito bem isso. Então, olha aqui, ó, outro detalhe, excluídos do conceito. Quem é que está fora do conceito de empresário? A gente já viu isso aí, ó, pessoas que exercem profissão intelectual. Ora, se é uma profissão intelectual, normalmente tem natureza científica, literária ou artística. Muito bem, se eu estou falando de atividades dessa natureza, científica, literária e artística, estou falando de pessoas que estão fora do conceito de empresário. É aquela exceção. Tá? Agora, isso quer dizer que essa pessoa tem que exercer atividade sozinha, professor? Lógico que não. O próprio código diz, ainda que utilize auxiliares ou colaboradores. Porém, o código traz mais uma exceção dentro dessa exceção, como já foi dito aqui. Exceto se estiverem presentes os elementos de empresa. Então, olha, pessoal, no começo da nossa vigência desse código, foi uma dificuldade muito grande para se chegar a esse ponto, saber o que era esses elementos de empresa, né? Agora não tem mais isso, agora você mesmo, aluno aqui desse curso de Direito Empresarial, já sabe que os elementos de empresa são aqueles que estão atrelados ao capital, né, ao risco, ao lucro. O lucro, obviamente, é um fator, é um atributo que exige ou que se insere o risco, porque pode dar lucro, mas pode dar prejuízo. Daí, quem é que vai definir isso? É o risco, né? Se há uma atividade de risco. E depois também tem aquela questão da organização e os fatores de produção, insumos, tá certo? Capital e mão de obra. Muito bem, antes de entrar aqui nessa distinção entre empresário e sócio, só para a gente não perder o fio da meada, vamos voltar um pouquinho naqueles slides lá, nós estamos aqui, ó. Então aqui veja, os slides que nós temos hoje para comentar. Nós vimos as sociedades não personificadas, que são as sociedades em comum e em conta de participação. Apenas para rever, está aqui, ó. Em comum são aquelas que ainda estão em formação, né? Ou então que elas estão irregulares. Em conta de participação é aquela sociedade que tem um sócio oculto, né? Um sócio que não aparece, e um outro que aparece e exerce atividade em seu nome. Essa sociedade, entre eles, ela não tem personalidade, não há, mesmo que você registre esse contrato, essa sociedade não terá personificação. Aqui não, aqui estamos falando das sociedades que têm personificação, tá certo? Essas sociedades aqui, ó, as sociedades personificadas, elas são as simples, está no artigo 997, são as em nome coletivo, artigo 1039, são as sociedades em comandita simples, depois as sociedades limitadas, depois as sociedades anônimas, as sociedades em comandita por ações, 1090, e as cooperativas. Vamos ver aqui cada um desses artigos só para a gente dar uma comentada aqui, porque o que vai nos interessar mesmo depois é ver o artigo 981, que fala de como se constitui a sociedade. Mas a gente vai voltar lá, tá certo? O 981 e o 982. Mas antes, vamos ver aqui, ó, 997. Por que se fala que a sociedade é simples? Olha só. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Então, aqui, ó, no artigo 997, nós vamos ter isso na apostila. Eu vou indicar para vocês onde está esse artigo na apostila, qualquer hora dessa aqui que a gente for necessário falar. Mas agora, nesse momento, só vamos entender o seguinte. O artigo 997, ele traz a regra geral das sociedades simples. E você vai perceber mais tarde que essa regra geral é chamada de regra geral porque ela vale para todas as outras sociedades que não têm regime jurídico diferente do contrato. Qualquer sociedade que for constituída por contrato reger-se-á pelas regras
do artigo 997. Você vai perceber isso mais tarde, quando nós estivermos estudando a regência supletiva. Você vai lembrar dessa aula de hoje. Falar, por isso que o professor falou que lá no artigo 997 estava a regra geral das sociedades. A regra geral é estabelecida no capítulo das sociedades simples. Tá? Artigo 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. E aí vem uma série de coisas que a gente vai depois comentar. Mas o importante agora é perceber o seguinte: sociedades se constituem mediante contrato escrito. Portanto, não há como se fazer uma sociedade com um contrato tácito, simplesmente olhando olho no olho e sem escrever nada. Aí não existe sociedade, pelo menos do ponto de vista jurídico da sociedade empresarial, né? Ou da sociedade simples. Agora vamos ver mais um detalhe. O contrato poderá ser particular ou público. O particular é aquele que você faz no seu escritório, né? No escritório do contador, no escritório do advogado, enfim, em casa. É um contrato particular, todo mundo assina. Depois, se quiser reconhecer firma, só para comprovar que foi assinado pela pessoa mesmo, e depois registra o contrato para ele ter validade, que a gente já viu isso também, né? Sem o registro não haverá o empresário. Isso está lá no artigo 966, como a gente já viu, ó. O artigo 966 fala o conceito de empresário, e o 967 diz: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. Esse registro público, só para a gente retomar um pouquinho, pessoal, a gente já viu isso aqui, ó, nesse slide aqui, ó, a gente já comentou sobre isso, só para você ter uma ideia, tá aqui, ó, registros públicos das empresas mercantis, ou registro público de empresas mercantis. Quando a gente comentou isso aqui, era o artigo 997, ó, aqui, ó, artigo 997, 967, perdão, artigo 967 do Código Civil, que fala do registro, tá certo? Então, no 997, a gente tá falando do contrato, tá certo? Agora vamos para o seguinte, então veja, sociedade simples, ela é no geral chamada de sociedade simples, é a regra geral. Agora vamos ver as particularidades. Nome coletivo, artigo 1039. Então, no artigo 1039 do Código Civil, o que a gente tem? Aqui, ó, artigo 1039. Somente pessoas físicas podem fazer parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, pessoal, aqui está o grande perigo de uma sociedade em nome coletivo. Quando se faz nome coletivo, só as pessoas físicas podem ser sócios. E elas sendo sócias, todos os seus bens são garantia das atividades ou das obrigações sociais. Ou seja, a sociedade, digamos lá, JPM, né? São pessoas físicas, João, Pedro e Miguel, fizeram uma sociedade em nome coletivo. Então vai estar assim, ó, João, Pedro e Miguel, sociedade empresarial e tal. Os bens do João, os bens do Miguel e os bens do Pedro, eles estão sujeitos à execução para pagamento das dívidas da sociedade. Não importa se é a fazenda, se é a casa da praia, se é o carro da família, a casa da família, não importa. Porque está escrito aqui, ó, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Solidária significa o quê? Um ajuda o outro, tá certo? Solidariedade é ajuda, né? Então, um ajuda o outro. Quem pode mais, paga mais, e quem pode menos, paga menos, mas um ajuda o outro. Não existe desculpa. Ah, isso aí não é comigo, é com o João. Não, todo mundo junto. Ilimitadamente significa o seguinte, não tem limite. Tipo assim, olha, não, mas eu já paguei 100 mil, então agora começa a cobrar do Miguel. Não existe limite, é ilimitado. Todo mundo é responsável por tudo, ok? Esse é o tipo de sociedade. Depois a gente volta nela, tá? Mais tarde. Agora vamos ver a comandita simples. 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias.
Os comanditados são pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de suas cotas. Olha aqui a diferença. Parece uma sociedade híbrida, não é? O quê? Por que híbrida? A gente ainda não estudou essa daqui, ó, sociedade limitada. Quando a gente chegar na sociedade limitada, daqui a pouquinho, você vai perceber porque eu estou falando híbrida. É que essa sociedade em comandita simples, ela está mais ou menos juntando a sociedade em nome coletivo, com a sociedade limitada. Porque ó, quem faz sociedade coletiva, em nome coletivo, garante os bens das obrigações sociais, certo? E quem está na limitada é limitada. Já aqui na comandita simples, nós temos dois tipos de pessoas, duas categorias de sócio. Os comanditados, que são pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente. Novamente, solidária e ilimitadamente. Solidário porque todo um ajuda o outro. Ilimitado que não tem limite. Responsáveis pelas obrigações sociais. E os comanditários? Comanditários é o cara que põe dinheiro. Ele só compra as cotas. Compra a cota e vai embora. Compra a cota e vai embora. Depois ele quer lucro. Mas ele não se responsabiliza pelas obrigações sociais. Ok? Vamos entender a limitada. Aí a gente já mata essa questão aqui fácil. Artigo 1052 do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita, ou seja, vai somente até ali, restrita. É restrita ao valor de suas cotas. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. O que muda aqui? Muda o seguinte: se o capital for integralmente for integralizado, acabou a responsabilidade individual de cada sócio. Agora, enquanto não for integralizado todo o capital da sociedade, todos eles são solidários, um ajuda o outro, até cumprir esse capital. No momento que esse capital estiver completo, acabou a responsabilidade. Se tiver alguma perda, será somente daquele dinheiro que foi entregue para constituir o capital da sociedade. Esse é o artigo 1052. Portanto, aqui a responsabilidade é limitada. Por isso que eu falei para vocês que a comandita simples é híbrida. Ela pega um pouco da sociedade em nome coletivo e depois da sociedade limitada. Aí faz-se a comandita simples com as duas categorias. Um solidário e outro não, limitado. Tá certo? Então depois a gente vai voltar a estudar essa sociedade com mais profundidade. Sociedade anônima. Eu já disse até para vocês em sala de aula que por isso que o direito empresarial é mais abrangente do que o direito de empresa, né, que a sociedade anônima não está tratada pelo Código. Eu vou dizer para vocês agora e mostrar por quê. No Código, nós temos 2 artigos apenas falando da sociedade anônima. O artigo 1088 e o artigo 1089. Pessoal, o artigo 1088 diz assim: na sociedade anônima ou companhia, sociedade anônima ou companhia. A gente vai estudar melhor isso, mas já vamos adiantando aqui que companhia é sinônimo de sociedade anônima. Toda vez que você escutar isso, ó, companhia, significa sociedade anônima, tá? A companhia, o capital divide-se em ações, portanto, nós já não temos mais sócios. O que nós temos? Nós temos os acionistas, tá? Obrigando-se cada sócio, o próprio Código comete esse erro aqui, cada sócio ou acionista, somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Subscrever é quando você assina, ainda não pagou, né? Quando você paga, você adquiriu. Então, subscrever é uma coisa e adquirir é outra. Comprar, efetivamente, pagar. O artigo 1089 diz: a sociedade anônima reger-se-á por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código. Então, veja, o Código Civil só vale para a sociedade anônima quando lá na lei da sociedade anônima, que a gente chama de lei das SAs, lá não tem nenhuma regra para a situação encontrada no fato real, da vida real. Aí, nesse caso, utiliza-se o Código Civil, caso ele, obviamente, cobrir o fato que a gente está mencionando lá na realidade. E por fim não, antes um pouquinho aqui do fim,
comandita por ações. A gente viu agora há pouco a sociedade em comandita simples, né? Comandita simples, que era um híbrido entre sociedade em nome coletivo e sociedade limitada. Agora a gente vai ver a comandita por ações. Veja só que interessante no artigo 1090. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima. Então veja, a lei das SAs vale para essa sociedade aqui. Sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo do Código Civil e opera sobre firma ou denominação. Firma ou denominação a gente vai estudar depois, mas firma é o nome, é a assinatura. E denominação é aquilo que a gente chamava antigamente de nome de fantasia. A gente vai estudar daqui a pouco, tá certo? Então, a denominação e firma a gente vai estudar um pouquinho melhor, porque existe uma diferença pequena aí. Muito bem. O que a gente pode extrair daqui? A diferença entre essa sociedade comandita por ações e a sociedade comandita simples é que essa daqui é feita por contrato, não é? E essa daqui, ela é feita por regime jurídico, estatuto social. Tá vendo aqui, ó? A diferença é essa. Então, aqui na comandita simples, a gente tem o contrato. Por ações, a gente vai ter o regime jurídico do estatuto social. Essa é a diferença, minha gente. E no artigo 1093, para acabar a questão das sociedades personificadas, nós temos o seguinte: a sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Então, olha só, nós temos o artigo 1093, que traz a regra das sociedades cooperativas. Do artigo 1093 até o artigo 1096. É um capítulo, é o capítulo 7 desse livro 2 do Código Civil. Só que, pessoal, esse é muito pouco. Olha, 1, 2, 3, 4 artigos para falar da sociedade cooperativa. Por que isso? Porque a sociedade cooperativa tem uma lei. Está escrito isso para você aí no seu código, melhor dizendo, não no seu código de estudo, né? A apostila é o seu código, tá certo? Na apostila você vai encontrar aí a lei que rege as cooperativas. Isso porque, aliás, você já viu isso, sabe onde você viu isso? Aqui, ó, na legislação pertinente, tá lá, ó. Sociedades cooperativas, né? Lei das sociedades cooperativas. Então, toda a situação que você tem para falar de sociedade cooperativa, você encontra lá nessa lei específica ou especial da sociedade cooperativa. Enquanto que o Código Civil, para a gente não delongar muito, vamos ficar aqui, o Código Civil fala apenas 4 artigos aqui, né? 1, 2, 3, 4 artigos sobre a sociedade cooperativa. O que importa a gente saber aqui agora é que o artigo 1096, para arrematar a questão, ele diz: no que a lei for omissa, qual lei? A lei 5474 lá das cooperativas. Aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Quais são essas características? Para se fazer uma cooperativa, são necessárias as seguintes características. 1. Variabilidade ou dispensa do capital social. Portanto, o capital social não é fixo. Pode ser um capital de R$1.000 hoje, 2.000 amanhã, 10.000, depois volta para 8. É variabilidade. E também pode não existir o capital. Não tem capital. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo. Então, ó, os sócios podem ser 2, 3, 4, que seja necessário a formar a diretoria da sociedade. Depois, pode ser 1.000, 1 milhão de cooperados, não tem problema. Não existe número máximo de sócios. A limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Quando existir capital, qual que é o limite para que cada sócio adquira esse capital? Porque, ó, aqui na sociedade cooperativa nós não vamos ter a figura do dono, nunca existirá aqui a pessoa que manda mais. Aqui são as regras estatutárias, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Depois,
e intransferibilidade das cotas de capital de terceiros a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Então, ó, se uma pessoa que é sócio de uma cooperativa falecer, os herdeiros não herdam as cotas, entendeu? Os herdeiros vão herdar a liquidação das suas cotas pela cooperativa, e lá eles vão decidir se cada um deles, dos herdeiros, continuam cooperados e volta a se inscrever lá como cooperado da associação, da cooperativa. Mas não pode se transferir as cotas, tá certo? Nem por herança. O quórum, gente, quórum é aquela quantidade, né? Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Veja que coisa interessante aqui. Completamente diferente das outras sociedades, ó, lá ó, o quórum de votação é medido pelo capital social. Aqui não. Aqui é pelo número de presentes. As pessoas que estiverem presentes, quem votar a maioria vence, independentemente do valor de suas cotas no capital. Por quê? Porque aqui na sociedade cooperativa não é importante a questão do capital. O que é importante é a cooperatividade entre eles, tá certo? Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Então, se houver capital, cada pessoa que contribuiu lá no capital vai receber no final do ano uma participação, tá certo? E pode haver uma remuneração sobre juro fixo desse capital. E por fim, indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios. Não existe esse negócio. Ah, aquele fundo lá tá parado lá e agora deu coronavírus, vamos sentar, vamos distribuir esse fundo entre os sócios. Não existe isso. Aqui está previsto que é impossível fazer tal situação, tá certo? Hoje, pessoal, nós vamos parar a aula aqui, porque daqui a pouco, na sequência, nós vamos ter esta outra aula aqui, que é a distinção entre sócios e empresários, e aí nós vamos um pouquinho mais profundo na questão do direito empresarial no tocante à sociedade e às responsabilidades dos sócios, tá certo? Na próxima aula, então, ficaremos inteirados um pouco melhor sobre isso. Nesta de hoje, então, vamos ficar por aqui com esses 7 tipos de sociedades, uma abrangência um pouco mais significativa sobre o nome das sociedades e as regras para a constituição delas, né? E também depois, pessoal, nessa figura do empresário, né? A distinção entre quem é o empresário e quem não é, né? Qual que é a distinção aqui, ó? A abrangência, né, entre o empresário e o sócio. Quando o sócio é pessoa física e quando o sócio é pessoa jurídica. Só arrematando mais uma questãozinha antes de encerrar, a pessoa jurídica pode ser sócio. Então, lembre-se, lá naquela questão que a gente criou, aquele exemplo, João, Pedro e Miguel, eu poderia ter assim, ó, João, né, Pedro, Miguel e mais uma pessoa. Só que essa pessoa seria uma pessoa jurídica. Por exemplo, sei lá, Pirâmide Assessoria Comercial Limitada. Esse seria mais um sócio. Então, nós teríamos 4 sócios. O J, o P e o M, e mais uma outra lá que seria a Pirâmide. Ainda assim, poderia continuar com o mesmo nome, JPM Empresarial Limitada, tá certo? Muito bem, vamos ficar por aqui, pessoal. Eu espero que você faça a sua tarefa aí, garanta sua presença na aula, e a gente continua com a próxima aula, tá certo? Fiquem com Deus, aquele abraço e tudo de bom. E que o coronavírus vá embora logo, porque não dá pra gente ficar a vida inteira aqui sentado, né, fazendo aula pelo computador, para vocês que são alunos de presenciais, né, curso presencial. Muito bem, até a próxima, pessoal, a gente se fala na sequência aí. Fiquem com Deus, grande abraço, turma.